e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Graças a Deus, na Canção Nova não para. Neste dia nós estamos organizando ou promovendo 13 encontros. E eu já começo a louvar e bendizer a Deus por causa disso. Porque nós temos, num único espaço, a Chácara de Santa Cruz, 3 eventos acontecendo. Está acontecendo lá no Centro de Evangelização o aprofundamento dos Jovens Sarados. Está acontecendo no Auditório São Paulo um aprofundamento, um seminário de vida no Espírito. E está acontecendo aqui no Rincão do Meu Senhor, este Kairós para as famílias. E por que eu quis dizer, agradecer, louvar a Deus? Por causa disso. Porque o tempo urge e nós não podemos parar. Eu não sei se você, que é família, que veio para este evento, se você não consegue perceber como que a nossa família hoje é atacada, como as famílias hoje são atacadas. Até podemos dizer, hoje se inventou vários nomes de ajuntamento de pessoas para dizer que é família. Mas graças a Deus, ainda, e eu digo ainda, e eu peço que você reze comigo para que esse ainda perpetue, ainda família, na nossa Constituição, significa a união natural de um homem e de uma mulher que podem gerar ou adotar, educar filhos. Isto é família. O resto é ajuntamento de pessoas. Só que presta atenção, por que eu disse ainda e eu estou pedindo que você reze para que esta, que é constitucional, a união natural de um homem e de uma mulher que podem gerar ou educar famílias, educar filhos, ainda está lá porque todo mundo quer mudar. Não somos preconceituosos. Não somos radicais, mas eu não posso comparar família com ajuntamento de pessoas. Porque se eu colocar todo mundo no mesmo pacote, o que é família? Aí é o que nós vamos conversar aqui. O tema dessa nossa conversa, ter o amor como um projeto de vida familiar. Ter o amor como um projeto de vida familiar. Este foi o tema que me pediram para estar conversando com vocês. E por que eu comecei assim? Porque hoje essa palavrinha, amor, ela pode ser usada muitas vezes como desculpas. Ela pode ser usada muitas vezes como forma de eu me esconder nos meus limites, nos meus vícios, enfim. Ele pode ser usado como conveniência para mim. Então, aquela frase que nós podemos ouvir muitas vezes faladas, até de maneira errada, né? Ame e faça o que você quiser, que é uma frase de Santo Agostinho. Eu fico imaginando que cada vez que essa frase é falada em um contexto diferente, eu imagino que Agostinho lá no seu túmulo deve se revirar todinho e dizer o que é que estão falando com a minha frase. Porque agora é o que a gente escuta, né? O importante é amar. Pode amar o cachorrinho. O cachorrinho também é família. Esses dias eu estava num lugar em São Bento do Guamá, lá no interior do Pará. E eu trouxe este exemplo dizendo que foi feito um estudo, teve gente que perdeu tempo para isso, mas foi feito um estudo para que se pudesse entender por que o cachorro
Nada contra os cachorros, tá? Por que que o cachorro ele vai se adequando à personalidade do seu dono? Porque a pessoa ama o cachorrinho. E por que que o cachorro vai se adequando à personalidade? Então, dizendo lá, esses estudiosos, que eu não sei que estudiosos são esses, mas os estudiosos estavam dizendo que se a casa é uma família de violentos, de pessoas que brigam, agressivas, o cachorro vai ser agressivo também. Mas se a casa é aquela casa mansa, na paz, o cachorro vai ser down, meio assim, tal, na paz, paz e amor, né? O cachorro vai ser meio assim. Só que eu fiquei pensando, e eu acho que foi feito um estudo ao contrário. Não é o cachorro que se adapta à personalidade da pessoa. Eu acho, aí é um ponto de vista meu, eu acho que é a pessoa que muitas vezes se adequa à personalidade do cachorro. E às vezes, você pode até encontrar em breve uma pessoa do lado de um poste, cheirando, e se ele levantar a perninha, você pode saber que aquele cachorro que está lá na casa conseguiu fazer a missão dele acontecer, porque o dono está igualzinho o cachorro. Cachorro a gente não ama, muito menos adora. Cachorro a gente gosta. Pessoa, você ama, mas você ama de uma maneira que aquele amor gere vida. Aqui eu não vou dizer de uma maneira preconceituosa, como disse anteriormente, mas eu não posso conceber a ideia que duas pessoas do mesmo sexo amem de forma conjugal. Não posso conceber isso. Se nós formos em busca do que significa o amor conjugal, eu não posso dizer que o amor entre duas pessoas do mesmo sexo é um amor conjugal. Vocês podem se amar, vocês podem se gostar, vocês podem, inclusive, ter essa união, mas não venha dizer que isso é família, e muito menos amor conjugal, porque senão a gente joga tudo o resto fora. Quem é casado aqui? Homens. Quem é homem casado com mulher? Levanta a mão. Ótimo. E eu espero que você goste de mulher. Gosta? Muito bem. Então vou falar com você, homem, casado com uma mulher. Será que a mesma maneira que aquele casal, e eu não estou sendo homofóbico, mas eu não posso falar mentira, aquele casal, né, que é um casal de duas pessoas do mesmo sexo, tem o mesmo relacionamento que você tem com a sua esposa? Homens, me respondam. Será que é igual? Homens, me respondam. Mulher, quem é mulher casada com um homem? Levanta a mão. Ótimo. Será que é a mesma coisa? Aqui eu não estou dizendo o que é, eu só não posso dizer que é igual. Me desculpem, mas eu não posso dizer que é igual. Por isso que hoje, como a nossa família é atacada de todos os lados, de todas as maneiras, e o termo família, é preciso ter o verdadeiro amor como um projeto de vida familiar. Deixando isso de lado, deixando o dono do cachorro, que se adequa à personalidade do cachorro, deixando esses outros tipos de ajuntamento de pessoas, vamos falar do termo que constitucionalmente, e eu posso dizer porque ainda, graças a Deus, é assim que está na nossa Constituição de 1988. Ainda é a união natural entre um homem e uma mulher que podem gerar ou educar filhos. Isto é família, na nossa Constituição de 1988. Bom, ontem, 8 de outubro, aqui na nossa comunidade,
foi celebrado o matrimônio de 4 casais. 4 casais membros da comunidade Canção Nova casaram ontem. E quando eles estavam ali naquele momento, o Monsenhor Jonas celebrou, foi lá no santuário, aquela coisa toda, e vendo ali a união daqueles 4 casais, a manifestação, né? Porque eles estavam celebrando o casamento, todos nós éramos testemunhas ao estar ali, mas eles estavam celebrando o casamento deles, e eu fiquei pensando, que projeto será que eles têm para a vida? Que estava começando ontem. Que projetos eles têm para a vida? Que estava, a vida conjugal que estava começando ontem. Você que já é casado, que projetos você tinha quando você casou com a sua esposa, quando você casou com o seu esposo? O que será que você pensava? O que será que você projetava? O que será que você desejava? Eu quero casar com um homem perfeito. Se lascou, porque não aconteceu. Não, eu quero que a minha esposa seja aquela esposa atenta, zelosa, inteligente, tal. Me desculpe, não deu certo. Mas que tipo de projeto você tem? Para uma família que vai começar, ou para uma família que eu quero dizer a você, recomece hoje, você que está aqui, esse projeto. Mas que tipo de projeto você tem para a tua família? Uma outra pergunta que nós pudéssemos fazer, se alguém pensasse em construir uma família, ou até mesmo reformar a tua família, porque só levanta a mão se realmente você tiver. Quem tem problemas na família, levanta a mão. Ótimo. Quem tem dívidas, levanta a mão. Então por que os outros desatentos não levantaram? A dívida não é um problema? Quando eu falo problema, não estou falando problema entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido. Mas quem tem problemas na família maior? Quem tem problemas com os tios, com as tias, vovó? Quem tem enfermos na família hoje, levanta a mão. Isso, pode ficar com a mão levantada. Quem tem problema de relacionamento com alguém? Ótimo. Então tá bom. Quem ainda não é casado aqui, quer casar? Quem ainda não é casado e quer casar? Ótimo, então tá bom. Então eu vou falar para você que quer construir a tua família, mas tem hora que a gente precisa fazer uma reforma, não tem? Tem hora que nós temos que fazer uma reforma para a nossa família. Pensa naquela casa, caindo aos pedaços. Aquela casa que já está assim, para lá de velha, destruída. Aquela casa fedorenta, casa com cheiro de mofo. Sabe aquela casa já com cheiro de mofo? Aquela casa que as plantas, né? Está vendo as plantas? As plantas já estão subindo pela parede. Você entra, você tem que pedir licença para a dona Atadolfa, que é a aranha que já mora lá, porque ela já tomou posse. Você entra, aquela coisa. Imagina uma casa dessa para ser reformada. Às vezes uma casa dessa pode estar sendo a tua família. Então hoje eu quero convidar você a fazer um projeto. Se o tema da nossa conversa é ter o amor como um projeto para a vida familiar, quem quer construir uma casa, ou quem quer construir uma família, eu vou te dar algumas coisas para você fazer um projeto. Mas também aqueles que querem reformar. E às vezes reformar é muito mais difícil que construir. Mexer com coisa velha é difícil. Pensa no Senhor, seu marido. Será que tem condição de reforma aquele rapaz? Aquele rapaz bigodudo, que já está com a vantagem aqui nessa parte lateral aqui. Quando casou era um verdadeiro galã. Você olha para as fotos do casamento e diz, olha como meu amor era lindo. Na época do casamento, né? Vem, faz aquela... comem até no mesmo prato. Um dá comidinha na boca do outro. Olha o aviãozinho. Depois vai passando o tempo.
vai falando. Chega a pessoa, ou ele ou ela. Se quiser, a comida está no fogão. E se tiver fria, basta esquentar no micro-ondas. E ela está lá, vendo a novela dela. Ou ele está lá, cortando as unhas no tapete que você passou o dia limpando. Imagina que coisa linda isso. É? Mas se você quer reformar a tua família, comece a reforma por você. Bate no peito assim. A reforma hoje. Repete. A reforma hoje. Agora fale em português para todo mundo ouvir, que nem eu que estou aqui em cima ouvi você. A reforma hoje tem que começar por mim. Eu sou o primeiro a ser reformado. Ótimo. Então eu vou dar o projeto. Projeto arquitetônico para você fazer essa reforma. Pega a sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Vou te dar o mestre de obra, a arquiteta e o engenheiro. O mestre de obras, José, a arquiteta, Maria, e o engenheiro, Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. O mestre de obra e a arquiteta não perceberam que o engenheiro tinha ficado para trás. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. É um engenheiro de primeira. Quando o ouviram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes falou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho, graça diante de Deus e dos homens. Vai para o capítulo 3. No 15º ano do império de Tibério César, já vai começar a falar da vida pública de Jesus. Este foi o último episódio que nós acabamos de ouvir, de Jesus com 12 anos. Depois até seus 30 e poucos anos, não se sabe como Jesus viveu. Não se sabe o que Jesus fez, não se sabe quando que José morreu, qual era a idade de Jesus. Não se sabe se eles tiveram ali amigos que vinham visitá-los. Não se sabe como foi a educação de Jesus. Não se sabe o que aconteceu com Jesus enquanto estava na sua família. Mas uma coisa nós temos a certeza. Pelos frutos se conhece a árvore, não é? Então, se nós, ao conhecer a história de Jesus e saber que ele chegou até esse ponto aqui da cruz, nós sabemos que ele teve uma boa base familiar, onde o projeto que eles tinham para ser família era o amor. Onde o projeto que eles tinham para serem família
era o amor. Muitas vezes eles tiveram que construir, com certeza, construir relacionamentos. Jesus era Deus, mas era homem também. Com certeza Jesus deve ter feito algumas travessuras quando criança. Com certeza Maria teve que chamar a atenção de Jesus alguma vez. Não era porque ele era Deus que nós devemos ignorar isso, porque senão nós vamos chamar que Jesus é Deus somente. Mas não. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então Jesus, quando criança, por exemplo, imaginem esta fase, este episódio que aconteceu. Claro que esse episódio marca um momento chave da história do adolescente judeu. Porque quando o menino completa 12 anos de idade, ele muda a responsabilidade. Até 12 anos de idade, a responsabilidade em educar o menino judeu é da mãe. Mas depois que ele é apresentado novamente no templo, vamos comparar como se fosse a nossa crisma, mas não é. Mas é uma festa própria em que o menino agora é cuidado pelo pai. Então por isso que Jesus sumiu. Maria foi na caravana, e naquele tempo não se andava homens e mulheres na mesma caravana, não, era a caravana das mulheres e a caravana dos homens. Maria muito tranquila, pensando que Jesus estava na caravana dos homens com José. E José também muito tranquilo, pensando que Jesus estava na caravana. Eles andaram um dia. Vai fazendo as contas quantos dias Jesus ficou perdido. Eles caminharam um dia, vai dizer o Evangelho. Depois se comunicaram, com certeza não foi do celular, com certeza Maria não mandou um WhatsApp para José perguntando, o menino está com você? Com certeza ela não fez isso. Ela deve ter ido, voltou para procurar José. Achou José e perguntou, cadê o menino? Não sei, isso já tinha andado um dia. Aí eles voltam para Jerusalém. Se eles tinham andado um dia, voltar até Jerusalém é mais um dia, 2 dias. Depois diz que eles encontraram o menino no 3º dia. 5 dias Jesus ficou perdido. Imagina o coração dessa mãe. Imagina o coração desse pai. O coração da mãe de ter perdido Jesus. O coração do pai de ficar naquela coisa, a responsabilidade era minha, porque agora Jesus com 12 anos, a responsabilidade passa a ser do pai e não mais da mãe, porque agora o pai precisa educá-lo para que ele se torne um profissional como ele era. Por isso Jesus muitas vezes é chamado de o carpinteiro, que era a profissão de José. Mas se passaram 5 dias, imagina a angústia destes pais. Este é o exemplo de uma família normal. O evangelista Lucas coloca esta parte para dizer que a família de Nazaré é um exemplo de família a ser seguido, não pelas grandiosidades das coisas que eles são, mas por um motivo como esse. Quantas mães não estão angustiadas porque estão perdendo seus filhos para as drogas, para as prostituições? Quantos pais angustiados e culpando-se porque podem não ter dado a educação que o filho precisava, pode não ter dado os exemplos que o filho precisava? Quantos pais angustiados? Mas mesmo assim, esta família de Nazaré nos dá um projeto de vida. Em contrapartida, o mundo, e quando eu falo mundo, não fique pensando nas coisas criadas, não. Quando nós falamos mundo no ambiente religioso, nós estamos dizendo tudo aquilo que é contrário a Deus. Isso é a maneira que nós chamamos mundo. O mundo é tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas para nós termos um projeto de vida familiar pontualizado, fundamentado no amor,
É preciso que nós estejamos atentos ao que nos apresenta a família de Nazaré e do outro lado que nos apresenta o mundo, aquilo que é contrário a Deus. Vamos lá. Nós temos duas opções. Sempre nós vamos ter duas opções, mas somente uma chance. Porque nós não podemos errar. Se é uma construção, eu não posso errar. Porque eu posso colocar em risco, daqui uns anos, da família cair, da casa cair. Se é uma reforma, é pior ainda. Se eu preciso reformar algumas coisas na minha vida familiar, eu preciso estar ainda mais atento. Eu tenho duas opções sempre. O exemplo que a família de Nazaré me dá e o exemplo que o mundo me oferece. Mas eu só tenho uma chance. Então preste atenção para que você não erre, porque você só tem uma chance. Diga comigo, eu só tenho uma chance de recomeçar um caminho, de ter um projeto familiar fundamentado no amor. Ótimo. Eu vou dar algumas dicas para que você vá pegando o material para essa reforma. Primeiro, o objetivo deste projeto. O objetivo primeiro desse projeto, oferecido pela família de Nazaré. O objetivo primeiro é o bem àquele que se quer bem. Este é o objetivo primeiro. O que a família de Nazaré nos oferece é este objetivo. Se eu estou fazendo um projeto, porque este é o tema, ter o amor como um projeto de vida familiar, o objetivo principal, quem já fez um TCC, por exemplo, sabe que quando você vai apresentar, digamos assim, o esboço desse TCC, ou desta tese, ou desta dissertação, ou deste artigo, quando você vai apresentar para o professor, ou um projeto que seja qualquer, você precisa mostrar o objetivo. Então, eu estou mostrando o objetivo. O primeiro objetivo, aquele que é oferecido pela família de Nazaré, é querer o bem àquele que se quer bem. Eu não quero o mal a quem eu amo. Quem é idiota desse ponto? Mas muitas vezes não dá vontade de torcer o pescoço. O Menando e a Simone estavam aqui dizendo que às vezes quando o menino fica, mãe, dá vontade de só aquele no pescoço. Já teve vontade de enforcar? Não me responda. Já teve vontade de enforcar o seu filho? Não me responda, para o menino não ficar escandalizado com você. Mas se eu quero bem a alguém, eu tenho que querer o bem àquele alguém. Este é o objetivo principal de ter o amor como um projeto familiar. Em contrapartida, o objetivo do mundo, ou seja, daquilo que é contrário a Deus, não é o bem ao que eu quero bem, mas é o bem que eu quero. Porque quem quer o bem àquele que quer bem, muitas vezes tem que ceder. Muitas vezes tem que baixar as armas, muitas vezes tem que baixar a guarda, muitas vezes tem que falar baixo, muitas vezes tem que escutar. Mas o que o mundo nos oferece como objetivo de um projeto de vida familiar, um projeto de vida egoísta? É o bem que eu quero, não o bem para o meu bem, mas o bem que eu quero. O objetivo principal é este. Para a família de Nazaré, o objetivo principal da família, deste projeto, é o bem que eu quero a quem eu quero bem, a quem eu amo.
E porque eu quero bem a ele, muitas vezes eu não vou levantar a minha voz. Muitas vezes eu tenho que deixar a pessoa. Muitas vezes eu tenho que dormir com aquilo mexendo em mim para poder conversar com a pessoa amanhã. Mas quem quer sempre o bem a si, porque esse é o projeto que o mundo oferece. Se eu quero o bem para mim, aí eu vou usar dos outros. Se o outro me oferece um bem, eu faço alguma coisa, mesmo que seja aquilo que você acha que é o melhor. A gente às vezes não respeita o espaço do outro. Quando é que acaba a tua liberdade? Quando começa a liberdade do outro. Mesmo que nós tenhamos certeza que a escolha que o outro está fazendo é a pior escolha que ele possa fazer na vida. A tua liberdade, pai, a tua liberdade, mãe, a tua liberdade, filho, termina quando começa a liberdade do outro. E às vezes, quando nós temos esse objetivo, que é muito sutil, é muito sorrateiro, porque o diabo é sorrateiro. Não é o bem ao meu bem, mas o bem que eu quero, porque é muito mais fácil rezar, pedir a Deus que tire aquela pessoa das drogas, que tire aquela pessoa do adultério, que tire aquela pessoa da prostituição, para que eu tenha um pouco mais de paz, do que rezar para aquela pessoa sair disso, para ela ser feliz. Pense, como são direcionadas as nossas orações. Às vezes eu rezo para que Deus dê àquela pessoa o que eu quero que Deus dê àquela pessoa. Às vezes até a nossa oração é disfarçada. Aqui eu não estou dizendo para ninguém rezar, não, estou dizendo, continue rezando, mas preste atenção no objetivo deste projeto que está sendo apresentado aqui. Para reformar a tua família, ou para construir a tua família. É o bem para aquele que você quer bem, ou é o bem que você quer para você? A família de Nazaré nos apresenta o bem para aquele que nós queremos o bem, não o bem que eu quero. Porque às vezes o bem para o outro é mais difícil para nós, mas é o bem para o outro. E nós estamos dispostos a isso. Nós estamos dispostos a acolher o que vai ser mais difícil para nós e o bem para o outro? Um exemplo. Eu imagino para uma mãe, ou para um pai, para uma família, como é difícil às vezes o filho sair de casa para trabalhar, para casar, para estudar, para sei lá o que for. Como às vezes é difícil para uma família ter que o filho sair de casa. Mas deixa eu te dizer, é preciso que ele saia de casa. Porque senão ele vai ser um adolescente de 40 anos, agarrado na barra da sua saia e nunca vai crescer. Que é a crise que nós estamos vivendo hoje. A crise dos adolescentes. Nós precisamos passar por 4 partos. O primeiro parto é quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Todo mundo aqui nasceu. Cortou o cordãozinho umbilical? Cortou? Vamos ver os outros 3. Todo mundo nasceu, é o primeiro parto. Segundo parto, principalmente quando o homem, o pai, é um pai mesmo, não é um sem vergonha, um safado, que vai lá, enfia na mulher, faz o que tem que fazer, faz o que não deveria fazer e vai embora. Mas quando existe um pai, o segundo parto é quando o pai, e esse é o papel do pai, eu estou falando a você pai, acorde, porque você ajuda no segundo parto. É quando você, esposo, se coloca entre a sua mulher e o seu filho, dizendo que o seu filho não é a sua mãe. Porque todos nós nascemos do ventre da nossa mãe, e essa ligação que nós temos com a nossa mãe é muito forte, nós fomos gerados lá dentro. Mas quando tem um pai, o pai precisa se colocar no meio.
Eu não estou falando para dividir, não. Eu não estou falando para criar briga, não. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando, mães, acordem também. Não é porque você virou mãe que você deixou de ser esposa. Porque tem muito pai que sofre por aí, também, não de uma depressão pós-parto, mas de uma rejeição pós-parto. Porque a mãe, que é o instinto materno, mas você não é um animal irracional, mãe. Você tem o instinto materno, mas o teu instinto materno pode ser também racionalizado. Você é inteligente para isso. Vai no ninho de uma leoa que acabou de parir os filhotinhos, leõezinhos lá. Põe a mão lá. A leoa vai defender. Mas você não precisa ser uma leoa. Então você também precisa facilitar. Se existe a depressão pós-parto para as mulheres, existe sim a rejeição pós-parto para os pais. Então o pai precisa ajudar-nos a fazer esse segundo parto. Quando eu sei que eu sou uma outra pessoa, eu não sou a minha mãe. Mas quem faz isso é o pai. Por isso a grande dificuldade, o grande risco que nós corremos hoje, se famílias não forem criadas com o pai. Você gera, mulher. Você faz o primeiro parto acontecer, mas quem faz o segundo parto acontecer é o pai. Porque é ele que se coloca no meio dizendo assim, filho, vamos sair com o papai? Filhinha, vamos sair com o papai? Você tem que sair debaixo da saia da tua mãe, porque senão você nunca vai crescer. E tem muita gente que nem o segundo parto ainda viveu, não por sua culpa, mas porque muitas vezes não tiveram um pai que se colocou ali entre eles dois. O terceiro parto. O terceiro parto é quando a criança já pode sair de casa. Como é difícil este parto. Quando a criança precisa estudar. Quando a criança precisa crescer, quando a criança precisa criar os seus próprios mecanismos de defesa, porque ele vai ter que cair, ele vai quebrar a cara, o sofrimento vai acontecer, ele tem que aprender a perder, ele precisa sair de casa. Com isso eu não estou mandando ninguém embora, mas tem muita mãe e muito pai que não deixa a criança crescer, porque fica bancando a criança que eu estou dizendo é a criança de 20, viu? Sabe aquela criancinha de 20 que já faz várias outras criancinhas? Essa criancinha é o meu bebê, tenha vergonha. O meu bebê sempre vai ser o meu bebê. Acabou que está até de dentadura, já é o bebê. O terceiro parto precisa acontecer, que é quando ele sai da casa. E precisa acontecer sim. E esse é o que eu estou dizendo aqui, como é difícil para o pai e para a mãe. Mas é o bem que o outro precisa. É o bem para aquele que eu quero bem. Não o bem que eu quero para mim, mas o bem que eu quero para o outro. E o outro precisa passar para o terceiro parto, que é o sair de casa. O quarto parto é quando eu consigo separar a minha história da história dos meus pais. Eu não sou apenas um resultado da minha família, porque a minha história ainda está sendo escrita. Nós não somos determinados pela história da nossa família. Então você pode parar de ser carente, de dizer, eu não fui amado pela minha mãe, pelo meu pai. Cresça e nasça pela quarta vez. Minha mãe não me levou para a escola, eu tive que ir a pé. Eu fui criado pela minha avó, eu fui criado pela minha avó num apartamento. Quer um menino mais mimado que alguém criado num apartamento pela avó? Como eu estava dizendo, o menino não se... Quem nunca arrancou o tampão do dedo? Se você nunca fez isso, faça hoje. Tem vários bloquetes para você fazer aí. Dá um chute em alguns bloquetes por aí. É bom você aprender isso. Quem fica sentadinho no apartamento, empinando pipa na sacada do apartamento. Quem nunca tomou um choque? Quem nunca
Gente, eu estou dizendo que coisa natural, viu? Coisa natural não, normal. Natural é diferente do normal. O que é normal é você, às vezes, pôr a mão, como eu um dia. Minha mãe, ela vai ouvir essa coisa, ela vai se escandalizar, que eu vou dizer agora. Um dia estava tendo o jogo do Brasil. Lá, em alguns anos atrás, que eu não sou tão velho assim. E tinha aula no mesmo momento, na mesma época. Eu fui para a escola, fecharam-se os portões e eu falei, e agora? Eu fui pular o muro da escola. Não façam, crianças, não façam isso nas casas de vocês. É um padre dizendo, mas que um padre que fez errado. Aí eu fui pular o portão. No portão da escola eles tinham colocado graxa. E um portão alto, devia ter uns 3 metros, 4 metros. Depois que eu já estava lá em cima, que eu pus a mão na graxa, eu falei, vou voltar. Aí tentei fazer o máximo para não sujar a roupa. Aí ficou aquele vergão assim, de graxa. Como é que eu ia chegar em casa daquele jeito? Eu ia inventar o quê? Eu precisei crescer ali e assumir as minhas responsabilidades. Errei, fiz besteira e tive que assumir a responsabilidade. Fui falar com a minha mãe. Mãe, fui pular o muro da escola. E olha a besteira que eu fiz. Cresci. Não proteja tanto o teu filho, porque senão você vai criar um adultescente. Não proteja tanto, proteja sim, mas deixa ele crescer. É o bem que eu quero ao meu bem, e muitas vezes não é o bem para mim. Porque o bem que às vezes eu quero para o outro, muitas vezes não vai me fazer bem. Mas vamos para frente, esse é o objetivo. Como é o relacionamento da família de Nazaré e o relacionamento que o mundo nos oferece hoje? O relacionamento da família de Nazaré é da edificação e da oferta. É você colocar alicerce para que a pessoa cresça. Os relacionamentos entre família que precisam construir. É você ter o discernimento, se você está conversando alguma coisa que não vai ajudar a edificar. O que é edificar? Fazer com que a pessoa cresça. Não fale. Se aquilo você vai falar, precisa falar, mas a maneira que nós falamos vai destruir, aprenda a falar se você precisa falar. Porque o relacionamento entre pessoas, nós sabemos que tem aquelas pessoas que basta nós levantarmos um pouquinho o tom de voz, a pessoa já vai falar, você está com raiva de mim. Tem sempre crianças de 40, de 50, de 60 anos, sempre crianças melindrosas por aí fora. E às vezes pode estar na sua casa essa criança. O relacionamento que edifica. O relacionamento que faz crescer. Às vezes você tem que falar alguma coisa, fale, mas aprenda a falar. Para que o seu não tenha peso de sim. É preciso aprender a falar para edificar, para fazer crescer o relacionamento. Se por um lado é isso, do outro lado, é um relacionamento de desejo. Se a família de Nazaré nos oferece o projeto para que no relacionamento seja um relacionamento de eu ter que muitas vezes calar, ter que muitas vezes me sacrificar para que o outro cresça, o mundo vai me oferecer um relacionamento só do meu desejo, só para satisfazer o meu desejo. Para satisfazer os meus impulsos, para satisfazer aquilo que não é necessidade. Eu falava na missa de quinta-feira. Nem tudo que é desejo é necessidade. E nem tudo que é necessidade também é desejo. Mas o que mais importa é a nossa necessidade, não o nosso desejo. E eu preciso ter esse discernimento. E nos relacionamentos hoje, seja de casa, seja de pai e mãe, seja de filhos, seja de esposos,
Muitas vezes nós somos impulsionados, ou melhor, tentados a ter um relacionamento somente para satisfazer os nossos desejos. Sendo que satisfazer o meu desejo, eu vou me inchando de mim mesmo. Em contrapartida, o relacionamento que a família de Nazaré nos mostra é o relacionamento de sair de mim mesmo para que o outro cresça. É sair de mim mesmo para tirar o outro do buraco. É sair de mim mesmo, do meu comodismo, da minha zona de conforto, como dizem. No relacionamento eu preciso ter clareza. O projeto que Deus me oferece é de sair de mim mesmo, em direção ao outro, para fazer com que ele cresça. O que é que você precisa fazer hoje para que os membros da tua família cresçam? Você está fazendo? Ou é mais fácil nós ficarmos na nossa zona de conforto e dizer assim: deixe que eles me sirvam, deixem que eles venham a mim, porque eu já sou o amado e sábio guru, que venham perguntar a mim. Entre na vida do teu filho para você não perder o teu filho. Entre na vida do teu marido para você não perder o teu marido. Entre na vida da tua esposa, mas saiba entrar na vida dos outros para ajudá-los a crescer. Não fique esperando que muitas vezes ele venha, ou ela venha, porque muitas vezes ela não vai vir, satisfazendo os teus desejos apenas. O desejo carnal. Muitas vezes. Marido e mulher, quantas vezes marido e mulher se relacionam somente quando estão na cama, mas depois as outras horas do dia nem se conversam. Quando eu não era padre ainda, vamos deixar bem claro, quando eu nem era seminarista ainda, não nasci padre, nem nasci no seminário, viu? Fiz algumas coisinhas aí afora, que outro dia eu conto para vocês. Eu tinha um diretor espiritual. E aí o diretor espiritual, naquela época que eu estava, meu Deus, o que eu faço? Não sei se eu caso, se eu sou padre, se eu compro uma bicicleta, se eu pulo da ponte, sabe aquela coisa assim que você não sabe o que você quer da vida? E eu pensava, na minha cabeça de jovem, pensava que casamento era só aquilo. Eu pensava que era só aquilo. As senhorinhas agora estão pensando, quanto tempo faz aquilo, gente? É minha cabeça lá, viu? Não é agora não. E aí eu pensava só naquilo. Aí o meu diretor espiritual me colocou com os dois pés no chão e disse assim: Anderson, por mais potente que você seja, sim, tomando catuaba, guaraná, açaí, banana e amendoim, por mais forte que você seja, você só vai aguentar no máximo 1 hora. Aí eu fiquei assim, olhando para ele, ele falou: e as outras 23 horas, como é que vai ser? Porque o dia tem 24. Seu tarado, dona tarada, e as outras 23 horas, como é que é? É do desejo ou é da edificação de fazer com que o outro cresça? Continuemos o nosso projeto. O interesse entre os membros da família. O interesse para a família de Nazaré, para o projeto que a família de Nazaré nos apresenta, é sempre o outro, como ele é. Não como ele está. Entenda o que eu estou dizendo. O meu interesse, se eu escolho o projeto da família de Nazaré, que é o projeto de amor, o meu interesse é trazer o outro, é fazer o outro o que ele é, não como ele está. É trazer o melhor dele para fora. Não é cutucar a onça com vara curta. Mas é trazer o outro para fora, é fazer dele o que ele deve ser. É fazer dele o que ele já é no coração de Deus. É fazer do outro, é ajudar o outro, é promover o melhor do outro. É fazer o que ele quer, o que ele é, desculpem.
Não como ele está, porque muitas vezes nós podemos ver uma pessoa suja, uma pessoa derrotada, uma pessoa impura, uma pessoa pecadora, sei lá como é que você vê, um adúltero, um prostituto, um drogado. Mas ele não é isso. Ele está assim. E eu, se quero adotar o projeto da família de Nazaré como projeto para a minha vida, eu preciso ter este interesse. O outro como ele é, e não como ele está. Em contrapartida, o interesse que o mundo nos oferece é o interesse das segundas intenções. Eu não estou para promover o outro, que esse é o projeto da família de Nazaré. Eu estou para fazer com que o outro me dê algo. Eu me aproximo daquela pessoa e eu chego, sento, converso, aquela conversinha mole, aquela conversinha que parece que não chega a lugar nenhum. Aí você vai fazendo igual a sucuri. A sucuri é o ser que tem um abraço mais forte, capaz de matar. O abraço da sucuri. Aí você chega igual a sucuri, sabe? Você vai chegando, enrolando, vai dando voltinha, vai fazendo aquilo lá, aquele gesto, tal. Quando a pessoa pensa em sair, você completa o abraço. Pronto. Acabou. Agir com segundas intenções não deve ser o interesse para quem quer ter o projeto de Deus para a família. Mas se eu quero ter o projeto da Sagrada Família, o meu interesse é fazer com que o outro seja o que ele é promover o melhor que o outro tem. Não é cutucar a onça com vara curta. Aquele marido e mulher que vai lá e sabe onde aperta o calo e faz só para apertar o calo. O macho, que eu não vou falar, parece que não são homens, né? Porque o macho é assim. O macho quer mostrar que é forte. O macho quer mostrar que pode. O macho quer falar que é o cara. Então esse é o macho. O macho é o animal irracional. O macho. Deixa eu falar um negócio para você. Quem disse para você que tem que ser a tua esposa a fazer tudo dentro de casa? Hein, macho? Não estou falando ao homem, não. Estou falando ao macho, porque o homem não é assim. O homem pensa, porque o homem ama. O macho não faz isso. O macho é um cachaço. Né? O cachaço é aquele caboclo que só sabe fiar lá no buraquinho da mulher e pronto. O macho, quem disse que você tem que ser servido? O macho, quem disse para você que você pode fazer tudo e a tua esposa tem que ser submissa? Hein, macho? Então eu vou falar com os homens agora. Homem, você casou para ter uma esposa ao teu lado, não debaixo dos teus pés. Por isso que quando Deus criou, pode aplaudir as mulheres, vai. Ora essa. Mulher gostou agora, né? Espera que daqui a pouco tem para vocês também. Quando Deus criou a Eva, Ele criou da costela. Não criou dos pés nem da cabeça, nem para que ela seja superior, nem para que ela seja inferior. Criou para estar do lado dele. Então, quem disse a você, homem, que você precisa ter interesse apenas para fazer o mal ao outro? Para que poder usufruir do outro? Para ficar sentadinho esperando a comida chegar? Por que você não se levanta do seu sofá e vai lá ajudar a tua esposa na cozinha? Não vai cair a mão não, viu? Não vai cair. Ah, mas eu cuido das coisas, dos pesos, cuido disso, cuido daquilo outro. O verdadeiro homem é aquele que sabe ser firme nas coisas pesadas e nas coisas leves da vida. Esse é o verdadeiro homem. Não vai cair a mão se você ajudar a tua esposa a lavar a louça, não, viu? Nem vai cair outra coisa. Se você pensa que vai cair outra coisa, também não vai cair.
Só se você lavar com ácido aquela coisa. Aí pode ser que faça um estragozinho. Mas não vai cair, não. Que relacionamento, que interesse você tem? De promover o melhor do outro, de trazer para fora o melhor que ele tem, ou aquele relacionamento das segundas, ou aquele interesse das segundas intenções? Eu faço para que o outro me sirva. Eu faço para que o outro me gabe para fazer essas coisas todas. Vamos lá. Continuando nosso projeto, as duas últimas. São 5. Por que eu quero estar do lado da pessoa da minha família? Na família de Nazaré, eu quero estar, e eu não estou dizendo estar do lado da pessoa que eu amo, nem estar do lado da pessoa que eu gosto. Por que eu quero, decido-me a estar do lado da pessoa que faz parte da minha família? A família de Nazaré, porque o mais importante é a presença. Eu quero estar do lado da pessoa que faz parte da minha família, porque para mim, o mais importante é estar na presença dela. Contrapartida, o mundo nos oferece uma coisa um pouquinho diferente. O mais importante para mim é se eu tenho posse do outro. Se eu domino o outro. Se eu mando ela se ajoelhar aos meus pés, se eu mando ele se ajoelhar aos meus pés, se eu me encho de orgulho quando meu filho me obedece. Isso é posse. É quando eu quero possuir o outro. Só que o mais importante não é a posse. O mais importante é você ser e se fazer presença. É ser e se fazer presente na vida do outro. Qual é a melhor educação para o seu filho? A sua presença. Qual é a melhor educação para o seu filho? É você se fazer presente na vida dele. Não é você possuir, usar muitas vezes de poder de persuasão para tentar fazer com que ele seja uma cobra cega. Por isso que tem muita mãezona por aí. E agora chegou a sua vez, mulher. Por isso que tem muita mãezona que não quer deixar que o filho cresça, porque às vezes corre o risco do filho empeitar ela e dizer: mãe, peraí, eu cresci. Aquelas mamas, sem nenhum preconceito com as mães italianas, mas aquela mama que quer mandar em todo mundo, e ai de quem fizer alguma coisa contrária, ela mexe até o dedinho assim: ai de você se fizer isso. Eu conheço uma pessoa que fazia isso aqui, ó. Ai de você, o dedinho dela até mexia assim, e você ficava... O mais importante em estar do lado da pessoa que faz parte da minha família é estar na presença. Mas o mundo nos oferece outro projeto. O projeto da posse. De eu possuir o outro, de controlar o outro. E entro em depressão, e entro em angústia, quando o outro começa a fazer uma coisa que eu não gostaria que ele fizesse. Porque eu queria possuí-lo, mas eu não posso. Lembre-se, a melhor educação para o seu marido, a melhor educação para a sua esposa, a melhor educação para os seus filhos, é você ser uma presença saudável para ele. Você é uma presença saudável, agradável às pessoas da tua família? Ou você é aquela pessoa que as pessoas têm medo de você? Ou que as pessoas não gostam de estar ao teu lado, porque você é uma pessoa tão chata, mas bota chatice nisso. E dobra essa chatice. Você é uma pessoa tão chata que ninguém quer ficar do teu lado. E às vezes a pessoa vai ficando velha, vai ficando mais chata ainda. Ô gente, a panela quanto mais velha, melhor faz comida, não é? Você não pode ser machixe não, que quanto mais velho, mais amargo, mais ruim. Pior não, você fica. Acorda, seja uma velhinha, com todo respeito. Seja uma vovó, que as pessoas tenham
prazer em estar do teu lado, não seja ranzinza. Vovô, não seja um velho rabugento. Não seja um velhinho rabugento. Não é porque você tem responsabilidades que você precisa ser uma pessoa chata. O mais importante é a tua presença. E às vezes a gente se coloca uma capa de pessoa dura, uma capa de pessoa séria, uma capa de pessoa que tem que mandar, porque a gente quer ganhar as coisas no grito. Queira estar do lado da pessoa da tua família, seja ela quem for, para ser presença na vida dela e não para possuí-la. Última coisa desse projeto. Como eu saio de mim em relação ao outro? O sair de mim, no projeto da família de Nazaré, é um sair absoluto. Eu saio de mim. Repito isso de uma maneira mais clara. Sair de você mesmo não significa se anular. Sair de você mesmo significa dar espaço para que o outro faça parte da tua vida. Isso é sair de si. Não é você se anular, não é você agora baixar a cabeça e falar, tá bom, fazer igual a vaquinha de presépio, amém, amém. Não, não é isso não. Sair de si é permitir que a outra pessoa faça parte da tua vida. Quem é que nós gostaríamos, membros da nossa família, quem é que nós gostaríamos que estivesse bem longe da nossa vida? É essa pessoa que precisa fazer parte da tua vida. Se você quer ter um projeto de vida para reconstruir a tua família, para construir a tua família, esse sair de si é permitir que o outro entre e faça parte da tua vida. Aquele casal que casa e continua tendo uma vida de solteiro, não percebeu que mudou alguma coisa. Ele não percebeu que ele tem agora as responsabilidades próprias com a esposa. Ou ela não percebeu que ela tem as responsabilidades próprias com o esposo. Deixa a pessoa fazer parte da tua vida. Isso é sair de você mesmo, porque quando você sai de você mesmo, um espaço se abre em você. E esse espaço é onde essa pessoa da tua família precisa estar. A pessoa da tua família precisa fazer parte da tua vida. Porque se você não começa do começo, parece redundante, mas não é. Se você não começa do começo, quando você estiver lá nos seus 30 e poucos anos de vida familiar, de vida matrimonial, não vai ser fácil fazer isso. Como eu disse no começo, a reforma é muito pior do que a construção. Sair de nós mesmos é permitir que alguém entre na nossa vida. Sou eu me adequar também ao ambiente que eu estou. Sou eu me adequar ao momento em que eu estou. Por esse lado, se de um lado o meu sair de si da família de Nazaré é um sair segundo para que o outro entre, o mundo vai me oferecer um outro tipo de saída. Só quando me convém. Eu vou em direção ao outro quando me convém sair de mim mesmo. Eu vou em direção ao outro quando eu não encontro obstáculos, quando eu não encontro dor, quando eu não encontro sacrifício, quando eu não encontro problema, aí sim eu vou em direção ao outro. Que projeto você quer para a sua vida? O que a família de Nazaré nos apresentou? Ou o que o mundo nos oferece? Vamos ficar em pé?
Você está com a sua família aí? Tá? Fica de mão dadas com eles. Mas de preferência olhando nos olhos, um de frente com o outro, para você não ficar olhando para mim, não. Fica de frente com a pessoa. E quem estiver sozinho, fecha os seus olhos. O que Deus tem para nós são metas altas. O que Deus tem para você e para a sua família é um projeto altíssimo. Não é um projetinho qualquer, não. Qual é o teu objetivo? Nesse relacionamento aí de família. Como que você se relaciona com as pessoas da tua família? Como é que você quer estar do lado dessa pessoa? Como que você sai de si mesmo em relação a ela? Aí, do jeito que você está, agradeça a família que Deus te deu. Agradeça a família que é resultado também das tuas escolhas. Você esposo, você esposa, já escolheu a pessoa para estar do teu lado o resto da sua vida. Então não seja irresponsável. Não seja irresponsável, você escolheu. Agradeça a Deus. E peça que Deus agora ajude você nesse projeto. Nesse projeto de amor. Porque é preciso colocar o amor, esse amor, ter este amor como um projeto. Como nós ouvimos na família de Nazaré, problemas eles tiveram. Até o filho ficou sumido 5 dias. Mas não são os problemas que nos destroem. Nós é que nos deixamos destruir pelos problemas. Nenhum problema vai te destruir. E se você estiver juntinho aí com a tua família, pode acontecer o que acontecer. Não vai passar. Não vai destruir a tua família. Queira ser uma rocha firme na tua família. Queira ter um projeto de amor na tua família. Aconteça o que acontecer, Deus estará com vocês. Não para tirar os problemas, mas para te fortalecer, para te ajudar a levar adiante esse projeto. Muito obrigado, meu Deus, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Cante isso com sua família. Restaura nossa casa, Senhor. Isso, se abrace. Restaura nossa casa, Senhor. Reze mesmo com essa música. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito. E derrama, Senhor, a bênção de restauração para as nossas famílias. As famílias que estão aqui, Senhor,
mas também aquelas famílias, tantas e tantas outras, que nos acompanham por esta pregação. Mas também, Senhor, cada membro que está longe, afastado, mas que está aqui representado por um membro. Restaura a nossa família, Senhor. Restaura a nossa casa. Vai pedindo isso. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura a minha casa. Renova, Senhor. Dai-me este projeto. Um projeto fundamentado no Teu amor, Senhor. E abençoa-nos. Abençoa-nos, Senhor, livrando-nos de todos os males. Protege a nossa casa. Protege a nossa família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!